Mais um Pessoalmente com Thaisa Toso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, gente, super interessante. Foi uma pauta que eu mesma elaborei, porque essa dificuldade eu tenho na minha casa e eu tenho certeza que você deve ter na sua também. Como falar assuntos complicados, difíceis para os nossos filhos? E para isso eu trouxe uma psicóloga querida aqui para conversar com a gente, Monique Farber. Tudo bom, Monique? Tudo bem? Uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu. Foi super indicado. Me falaram, é com ela que você tem que falar, que é demais. Olha que Você responsabilidade, viu? vamos bater um papo legal. É assunto pertinente, né? Super, super pertinente. Como falar de coisas difíceis, assuntos difíceis com as nossas crianças. E aonde que começa esse assunto difícil? Acho que começa de bebezinho, né? Porque a gente tá falando de assuntos difíceis e assuntos difíceis. A gente tem uma ampla gama, né? Que começa de Isso, da onde vem o neném, que começa a explicar a gravidez pro isso, filho, a questão de abuso, sexualidade. isso, E recentemente a gente teve a questão da escola, dos ataques das escolas. E aí pinta, Monique, aquela super dúvida dos pais. Conto, não conto, converso, não converso. E aí fica sempre aquele dilema, né? Você, na sua opinião, a gente sempre deve conversar? sempre. O diálogo é a melhor e mais potente ferramenta. O adoecimento, de qualquer que for, ele vem através da zona de silêncio, de um muro. Então, quando tem rigidez, quando tem silêncio, aí tem problema. Quanto mais a gente conversa, mais a gente resolve. Conversa é movimento. E onde tem movimento, tem amor. Onde tem rigidez, tem frio, é estático. Então, até tava assistindo a Jojo, gosto muito dela, ela dizendo exatamente sobre isso. O quanto que nos lugares que a gente sente medo, aquele frio na barriga, né, onde faltou o amor. Porque contrário de amor não é ódio, é medo. Então, para nós falarmos com as nossas crianças sobre assuntos difíceis, antes disso tá quem está falando, que somos nós adultos. Então, antes de falar com as nossas crianças, eu preciso conversar comigo antes. O que é difícil para mim? Até isso que eu ia comentar. Muitas vezes a dor dessa conversa é do próprio pai, da Com própria mãe. certeza, Thaisa, com certeza. E como é difícil, porque se aquilo que dói em mim, eu não quero que doa no meu pequeno, eu não quero que doa na minha criança. Então eu preciso olhar, opa, peraí, o assunto é sério, não estou dando conta, vou pedir ajuda. Temos tanto material, temos tanta informação, livros didáticos e, se preciso, claro, uma ajuda profissional. Mas antes de tudo isso, o autoconhecimento e a autoanálise. Eu tenho essa dificuldade de falar sobre esse assunto, por que será? Buscar a raiz disso. Isso, olhar para si. Falar, eu tenho medo, porque daí vai me perguntar outras coisas e eu não vou saber responder. E aí me coloco também nesse lugar como mãe. A gente cria uma ideia que nós mães sempre temos que ter todas as respostas. Não sei, mas ouço isso muito também Muito? na clínica, Aham. né, das pacientes falando, mas eu posso chorar na frente do meu filho, eu posso mostrar a minha vulnerabilidade, eu posso dizer que eu não sei e que a gente vai pesquisar isso juntos? Sim. A criança, ela não quer respostas prontas, fáceis e construídas num muro. Ela quer segurança, mas não tem problema de nós adultos mostrar que a gente também não sabe, mas que a gente vai juntos buscar, construir, pesquisar. Por que não? E eu vejo, Monique, quando a gente fala de criança, a gente sempre vem aquele assunto e a gente sempre tem aquele medo de falar a verdade, a gente fica fabula. Cria lá a cegonha, cria assuntos pra gente tentar explicar algo que a gente tem uma certa dificuldade. E é interessante a gente criar essa fábula. Sim, perfeita essa reflexão. Isso é muito lúdico. E a criança ali no pré-operacional, nas operações concretas, lá o psicólogo Jean Piaget, ele diz assim, olha, legal isso daí, porque a criança ela quer aquilo que é concreto, aquilo que é material. Se a gente fala de coisas muito abstratas, é difícil para a criança pequena compreender. E aí a nossa percepção de adulto, será que ainda estou na fase de fazer fábulas e de contar um pouquinho da verdade, ou eu posso usar outros termos? Então vai muito da relação que eu construo com a minha criança. E de perceber. A comunicação, ela é falha ou positiva, sempre vai depender da relação que eu tenho. Então, a comunicação ela é muito mais não verbal.
Porque se a criança se sente segura, não é tanto as palavras que a gente usa, mas é a relação, é o como eu estou falando aquilo. A conexão. A conexão. Então, se eu vou falar de um assunto difícil com a minha criança, escolher um lugar em que ela se sinta segura, né? Com pessoas que ela se sinta segura, um ambiente seguro, contar de uma forma lúdica, né? Usando fábulas, usando histórias, com certeza. Grandes comunicadores, historiadores, se pensarmos aí, um homem histórico, Jesus Cristo, né? Ele contava as histórias através de coisas muito comuns, da vida, do cotidiano, e todas as pessoas conseguiam entender. Então, como que nós vamos falar sobre assuntos fáceis ou difíceis? Vai depender muito da relação e do contexto em que eu estou inserida com a minha criança. Para crianças pequenas, sim, fábulas são bem legais, mas o que eu tenho que pensar antes da fábula? A verdade. Qual é a mensagem? Sempre a verdade. A verdade é o que liberta, a verdade é o que move, é o que dá conexão, é o que faz aquele grudinho com a tua criança, sabe? Então, quando eu falo a verdade, por mais difícil que ela seja, eu limpo tudo aquilo que é mentira. Até porque você pode quebrar essa conexão se essa criança descobrir que é uma mentira, Com né? certeza. E aí vai falar assim, mas a minha mãe e meu pai falaram um negócio pra mim que não é verdade, né? Isso. E aí você corre um certo risco, né? De quebrar essa conexão. Isso. E aí, uma das coisas que também a gente sempre vê falando é quando a criança te levanta o questionamento que às vezes você se assusta, porque eu, como mãe, já me assustei várias vezes. Eu acho que todo mundo, né? Eu também. Aí você pega e vira e fala assim, a criança te pergunta e você pensa assim por 2 segundos: meu Deus, e agora o que eu vou responder, né? Você devolver o questionamento para você entender até onde ela quer chegar também é interessante. Perfeito. Para medir o nível de consciência da criança e para o adulto ganhar um tempo para se organizar. Porque às vezes, eu também, como mãe, me coloco nessa situação, tá, Thaisa? Às vezes vem umas perguntas e eu falo, já está nessa fase, e agora? O que será que eu digo? É diferente, então, assim, também para mães, pais que estão ouvindo, assistindo, falam, eu sou profissional, eu sou um comunicador, eu consigo falar isso para as outras pessoas, mas com o meu filho é diferente, porque é claro que a relação ali é diferente. Então, você devolver a pergunta é muito legal, porque aí você ganha tempo para se organizar, para ver ali, digerir. Aquela história do conta até 10 nunca fez tanto sentido quando estamos trabalhando com situações difíceis. Porque aí eu consigo primeiro conter as minhas emoções e entender, nossa, eu tô nervosa. Eu tô com medo? Meu Deus, o que eu vou falar pro meu filho? E aí, geralmente, quando a gente está com essa energia, com esse nível de consciência, a gente não vai ter um bom desempenho nessa conversa. Então, calma, respira, toma um copo d'água. Senta aqui, filho. Por que você está me perguntando isso? O que você quis dizer? O que você entendeu? Até porque, às vezes, o adulto, né, que tem outra percepção, às vezes vai dar uma resposta desnecessária, né? Vai muito além do que era necessário, né? Às vezes era uma pergunta simples, ou era algo para, né, uma criança que vai fazer uma criança de 5 anos, ela vai ter uma compreensão de mundo e etc., diferente de uma de 15, e as respostas vão precisar se ajustar ao que a criança está pedindo naquele momento. O jeitinho que a gente vai conversar é diferente, mas a verdade precisa permanecer. E aí a gente vamos falar de situações, então, Monique, eu acho que assim, aquela mãe que tá assistindo, né, eu já passei por várias delas, porque eu já tenho uma de 9 e uma de 6, né, eu acho que a primeira que acontece no meu caso, por exemplo, eu engravidei. Uhum. E a Isadora era super pequenininha, tinha 2 aninhos, daí ela queria saber, mas mamãe, como é que a pessoa fica grávida, né? Isso. E aí você começa... Foi desculpa se for errado, mas eu inventei que ela vai lá e pega uma sementinha, coloca a sementinha na barriga por uma via não necessária, né? Enfim, eu tentei inventar alguma forma mais lúdica pra ela entender. Claro que não era exatamente o ato, né? Mas a gente explica mais ou menos. Isso. A mãe tem que fazer assim mesmo? Ela tem que ir aos poucos, assim? Isso, exatamente, é uma construção. Assim, vamos pensar como uma flor. É uma semente, aí ela vai brotando até chegar uma flor. O desenvolvimento humano é assim também. Nós temos fases, etapas. Então, eu não vou precisar contar com o meu olhar de adulto. Vou olhar o que a minha criança quer saber, o que ela precisa entender. E aí vem um tabu nosso. Desmistificar
as partes do nosso corpo. Porque fala, mas como assim? Como que eu vou falar sobre partes íntimas? É importante, meu filho de 2 anos, saber sobre partes íntimas, saber que ninguém pode tocar as partes íntimas, que esse é um espaço corporal único da criança. Não só posso falar, como devo falar. Porque a criança, quando sabe, quando ela tem conhecimento e ela consegue nominar, inclusive, as partes do seu corpo, ela consegue se proteger. Então, trabalhando, né, com essa questão da prevenção e o enfrentamento à violência e ao abuso sexual infanto-juvenil, eu percebo que a grande arma que a gente tem é a informação. A criança que sabe o que significa, os nomes, né? Que sabe desde muito pequeno. As partes íntimas, as partes que pode, que não pode tocar. Isso é muito importante. Mas como a informação ela demora pra chegar, Monique, aí eu vou te dar um relato pessoal meu, né? Teve um episódio na escola, quando a Isadora era pequenininha, e a Isadora foi super ensinada, porque eu comprei livrinhos, até a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, pra ela. Então, ela sabia exatamente o que podia e o que não podia. Uma situação desagradou ela, que era do toque do não, que é o livrinho que a gente vai falar lá. E ela criticou. E ela foi criticada. E aí eu peguei, e ela me contou, e eu fui à escola, né? Pra falar que isso que não era legal. E contei na escola que a Isadora fazia a leitura de livrinhos de orientação contra o abuso sexual. E a escola achou um absurdo eu explicar para uma criança de 4, ela tinha 4 aninhos na época, 4 aninhos, ler um livro a respeito do tema, né? Aí eu falo, gente, como é que a informação não chega? Daí eu dei uma aula para eles, falando a respeito do tanto que essa informação deve chegar, né? E como é um tabu, se é um tabu dentro da rede de ensino, onde a informação devia chegar, imagina dentro das casas, né? Onde a gente, pelo menos na minha criação, isso era um super tabu. Imagine pessoas mais velhas que o tabu era ainda maior, né? Exatamente. E o quanto que isso é necessário. A importância de desmistificar. Tá? Então, em todos os níveis, né? Dentro das famílias, nas escolas, na sociedade, 2023 e falar sobre sexualidade ainda é tabu. Falar sobre ato sexual pode não ser, porque nós temos uma sociedade onde tudo é muito explícito. Mas informar, né, questões básicas de saúde, de respeito, de limite, isso é um estranhamento. É muito triste quando a gente ver situações assim, mas uma coisa muito legal que você trouxe, quando você disse assim, a minha filha me contou, olha que legal, isso é um vínculo seguro, porque ela consegue confiar. E aí, a comunicação que a gente estava dizendo antes, por que isso é uma coisa muito bacana? Porque você não vai falar uma vez, você vai falar, repetir, trocar. Aquilo que eu dizia antes sobre o movimento, né? Onde existe amor, existe movimento, existe construção, desconstrução. Mamãe, o que você quis dizer aqui? Ah, não entendi. Será que é assim? Ó, a prof falou tal coisa, o vizinho falou tal coisa. Mamãe, é assim? Olha que legal quando a criança tem um adulto de confiança como referência. Né? Eu sempre tive isso para mim também como a importância de... as necessidades e os questionamentos dela, independente de qual seja, né? Hoje do Otávio também, mas com a Isadora mais velha, mais dela, é que fosse comigo. Porque se não é com a gente, é com outro, né? Isso. E aí que mora o medo, né? Isso, exatamente. Então, é importante quando a gente consegue estar nesse papel e aí também conseguir ter essa rede de apoio, né? Que bom que quando a criança ela tem adultos que ela pode perguntar, que ela não é silenciada. Quando a gente fala de violência, abuso sexual infantil, a base disso é o silêncio. Né? Dia 18 de maio agora é o dia da luta nacional, da prevenção e luta contra o abuso sexual infantil. E a gente percebe que ao longo dos anos os índices aumentam. É muito triste, é algo que a gente precisa combater. Como? Informação. Informação de que nível, de que tipo? Informação de qualidade, ensinando a criança a se respeitar, a saber que pode dizer não. Ah, mas senta ali no colo do tio, da tia. Se a criança não quer, por que ela tem que sentar? E muitas vezes a gente era forçada, né? Não, você teve que sentar, é seu tio, não pode falar não, né? Olha o desrespeito com o próprio corpo. Exatamente. Então, como que essa criança que é ensinada e reforçada a desrespeitar, a se desrespeitar, ela vai conseguir perceber quando é um toque do sim, quando é um toque de carinho e quando não é.
Porque isso fica tudo muito confuso, até mesmo para a tua criança chegar e contar para ti. Então, a maior ferramenta que a gente pode ter, no fim das contas, é o amor, é a comunicação, é o se permitir errar, construir, desconstruir e falar a verdade sempre. E como é engraçado, né? Porque a mãe, o pai, pelo menos que eu vejo que tem medo de falar sobre isso em vários casos, eles têm medo de passar uma informação prematuramente para uma criança. E tá tentando defender o filho muitas vezes, Com né? certeza. Não tá agindo de uma forma, tipo Com assim, certeza. na cabeça da pessoa aquilo é a defesa, né? Sem pensar que Sim. o mundo tem maldade, né? Que o mundo tem coisa ruim, né? E muitos pais, e que bom, né? Todos nós erramos tentando acertar. Porque a vida é assim, né? Um ensaio e erro. Esse é o processo da aprendizagem. Né? É a primeira vez que eu estou sendo mãe dessa criança. Ah, mas eu sou mãe de 2, sou mãe de 3. Ok, mas nenhum filho é igual. Então, é sempre uma nova experiência. E nós precisamos também, enquanto mães, enquanto pais, nos perdoar. Entender que a gente está tentando acertar. Não tem erro que não possa ser consertado. O fato de ensinarmos isso para as nossas crianças com o nosso comportamento, porque muito mais do que a gente fala é o que a criança vê. Eu posso falar para minha filha: nossa, como você é linda, você precisa cuidar da sua autoestima, nunca permita que ninguém te ofenda, ou etc. Ok, cuide de você. E aí eu falo isso, mas ela não vê eu fazendo isso comigo. Não é nada. Porque reflexo, o famoso exemplo arrasta. Muito mais do que a palavra. E a Monique chegou aqui, gente, vou pegar aqui os livrinhos, com os livrinhos aqui sobre, a gente falando sobre sexualidade, né? E alguns sobre abuso. E quando a gente foi mexer aqui, alguns deles eu já até conhecia porque eu usei lá em casa. E eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou fazer um stories mostrando os nomes pra vocês também comprarem pra vocês lá em casa, do tanto que é interessante. E esse tipo de literatura, ela é recente, Monique? Não, nós temos alguns sim, mas nós sempre tivemos bons livros, bons autores, né? Eu trouxe alguns aqui, a Caroline Arcari, ela é fantástica. Gente, esse livro aqui é Pipo e a Fifi. Eu até estou comentando com a Monique que eu comprei vários na época sobre educação sexual para meus filhos. E esse aqui eu achei fantástico. Fantástico. A Caroline Arcari, ela é pedagoga e ela trabalha especificamente com essas questões. E ela tem livros para toda a faixa etária ali do desenvolvimento desse autocuidado corporal e da prevenção do abuso sexual. Então, desde bebês, tem Pipo e Fifi para bebês. Então, aquilo que você foi questionada, nossa, 3, 4 anos, preciso falar sobre autocuidado? Sim, desde bebê, desde que a criança consegue entender que o corpinho dela, quem que pode trocar, quem que pode dar banho, tudo isso já é educação sexual. Até porque aqui no livro fala, né, quais as partes íntimas da criança. E de um jeito super lúdico, gente, super bonitinho, com um bonequinho, né? Isso. O peito, o bumbum, o pipi, e coloca os nomes, né? Isso. A vulva, a vagina. Então, assim, é muito legal. E assim, uma das coisas que eu acho mais interessante, mais fantásticas nesse livro, é a questão do toque do sim e do toque não. E como isso entra na cabeça da criança, né? O que é o toque do sim e o que é o toque não. O que é permitido e o que não é permitido. E entra coisas simples, como o sentar no colo de alguém, né? Quando que é o toque do sim? Quando que é o toque do não? Receber beijinhos? Quando é o toque do sim? Quando é o toque do não? Então, e como é interessante... e aí, no final, eu lembro que fala assim no livrinho, eu li tanto ele que eu já decorei, que no final fala assim, e pra quem que você deve pedir ajuda, né? Isso. E lá, um dos lugares que falava, no caso, é a escola, a polícia, o papai e a mamãe, o médico que pode mexer, enfim... Então, isso pra mim, né, dos meus filhos, eu acredito que fez total diferença. Então, é um cuidado que eu acho que os pais podem ter, né? Tem literaturas que auxiliam nisso, né? Isso, porque os pais, as mães, se cobram muito. Falam, mas e agora? Eu não sei o que falar. Eu não sei como agir, eu não sei orientar. Então, eu vou me calar e fazer de conta que não está acontecendo. E aí é que mora o perigo, aí é que está o problema. Então, precisamos sim falar do nosso jeitinho, com o nosso conhecimento. Falar, não está dando certo. Vamos pedir ajuda. Não tem problema não saber. Essa é a grande questão. Porque quando eu mostro para o meu filho, para minha filha, que eu também não sei e que eu posso aprender, que eu não estou pronta, eu não sei todas as coisas, a gente está junto e nós vamos aprender juntos. Olha que legal a construção disso. O autorrespeito, né, o cuidado,
tudo isso vai ser validado pela relação afetiva e de confiança. Mais uma vez, a importância de falar sempre a verdade, da gente falar a verdade das nossas crianças. Então, esse vínculo ele vai sendo tecido de uma forma tão amarradinha ali que as coisas ruins da vida, as mentiras, as coisas difíceis, vai ficar mais difícil de entrar. Qual que seria a grande blindagem? A costura é sempre o amor e a verdade. Não é fácil de fazer isso. Por isso que a gente cai, levanta, erra, aprende, tenta de novo. Precisamos ter esperança e coragem para recomeçar. Todos os dias. Até porque a gente tem 2, 3, 4 filhos e um é diferente do outro. Os gênios são completamente diferentes. E muitas vezes o gênio é completamente contrário do seu, né? E você tem que aprender a lidar com isso. E às vezes você está falando de um jeito que você gostaria de ouvir. Fala, não, mas não está surtindo efeito. Então, opa, peraí, eu preciso olhar como funciona para essa criança, como funciona para esse filho, como funciona para esse. Então, o rolê todo quer dizer o quê? Eu preciso estar bem comigo. Eu preciso me conhecer, preciso me aceitar, me amar, olhar para os meus medos, porque muitas vezes os meus medos não são os medos dos meus filhos. Foi o que nós vimos agora, diante de situações de violência, de coisas tão sérias que aconteceram. Muitos pais, mães, nós adultos, ficamos num estado de alerta e de ansiedade muito maior que as nossas crianças. E em vez de ajudar, muitas vezes, a gente situação, piorou. Né? E a gente falando de agora, até vamos citar isso que eu acho interessantíssimo, porque a gente teve esses episódios lamentáveis dentro de escolas, até onde, um tempo atrás, a gente achava que era um ambiente completamente seguro para os nossos filhos, e a gente viu, né, essas falhas de segurança e coisas bizarras acontecendo. E eu lembro que quando aconteceu, foi um surto coletivo, né? Porque acho que agora a gente tem internet, e a internet potencializa tudo, né? E aí veio o questionamento nos grupos da escola, né? Você contou, você não contou, como é que você contou? E quando é uma coisa tão grave, por exemplo, a morte de uma criança dentro da escola, Monique, como é que um pai fala? A gente deve pegar e falar no sentido literal o que aconteceu? A gente deve anestesiar? Enfim, a verdade, quando ela é muito cruel, que nem foi esse caso, porque ela é muito chocante pra gente, né? Você imagina chegar numa criança, estou numa escola brincando e chega uma pessoa que tem problema psicológico e mata uma criança. Como é que é a abordagem quando uma situação é tão grave assim? A gente vai voltar e pensar. Preciso eu, adulto, me organizar, para isso, e aí eu vou conversar. A verdade sempre. Não preciso de detalhes, não preciso colocar ali os rumores. Vamos pautar na verdade. Isso aconteceu? Aconteceu. Mas papai, mamãe, isso vai acontecer comigo? Não, meu filho, isso aconteceu naquela situação. É para a gente ficar atento. Pode acontecer de novo? Pode acontecer muitas coisas. E é essa a nossa vulnerabilidade enquanto adultos, porque a gente quer cuidar do nosso pacotinho de amor, do nosso filhote, dizer, meu filho, tá tudo bem, nada de ruim nunca vai acontecer. Mas isso não é vida real. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida real. Isso vai acontecer sempre? Não. Medidas vão ser tomadas? Sim. O que eu posso fazer para me proteger? O papai e a mamãe estão aqui com você, nós vamos sempre te cuidar. Mas o que você precisa fazer se isso um dia acontecer? Então, é uma quebra de paradigmas aí do mundo idealizado que a gente tenta construir. Da situação perfeita, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa que a gente tem que parar para analisar é exatamente isso. Porque o mundo tá aí. E assim, até um tempo a gente consegue manter as crianças, entre aspas, numa bolha, porque eu não acho ela necessária. Eu acho que a gente tem que ir quebrando ela aos poucos também, porque o choque do mundo tá aí. Sim. Né? A gente tem que matar um leão por dia o resto da vida. Então, assim, tem que mostrar. Mas não deixá-los a par do mundo de fantasias, né? Eu vejo que... eu lembro que, principalmente no caso do Otávio, que ele é pequenininho, e eu lá em casa, eu conversei, gente. Falei sobre... Eu peguei, falei o que tinha que fazer se acontecesse. Enfim, tentei orientar as meninas. E aí, eu lembro que foi relativamente criticada. Mas, gente, é muito pequenininho. Não tem que saber, é um assunto que não precisa falar. Não quero expor meu filho a isso. E aí você levanta o questionamento, tá... Será que eu devia ter falado? Será que eu não devia, né? Porque aí levanta esse medo, porque realmente é uma coisa muito pesada. Sim. Então, Monique, não importa o que seja, por mais pesado que ele seja, esse assunto
É necessário. Uma coisa bem importante que você trouxe é, será que eu vou expor o meu filho? E aí a gente precisa pensar, ele já foi exposto. Então, pais, mães, não é que você está expondo, porque os coleguinhas estavam falando, todos estavam falando. Então, ele já foi exposto. Aí nós vamos tentar reduzir os danos e diminuir a ansiedade, porque esse efeito dominó que aconteceu foi gigante, né? Nós tivemos aí muitas crises de ansiedade, crises de pânico e todo um processo ansioso que gerou porque a gente ficou ouvindo o tempo todo, consumindo informações nem sempre verdadeiras. Então, vamos ver as fontes, vamos ver ao que o meu filho foi exposto. Então, ser próximo é a primeira coisa, e exatamente como você fez. Precisamos falar sim, precisamos orientar sim, a partir do que ele já foi exposto ou do que ele será, né? Então, você preferiu, então, falar. Vamos conversar sobre isso em casa, protegendo, dentro do que eu acredito que é o melhor, que é o certo. E aí ele vai ter argumentos também para poder se defender quando o coleguinha vier com outras informações muito maiores, muito mais trágicas. Não, peraí, a minha mãe já me explicou. Não, peraí, meu pai falou tal coisa. Não, mas eu vi que nos jornais, etc, etc. Então, qual é a fonte que eu estou consumindo e informando também a minha criança? Outra coisa que eu vi também muito nesse período, os pais alimentando a situação. Que é o que mais me preocupava. Porque, assim, quando a informação chegava pra mim lá em casa, que a Isadora falava, eu falava, minha filha, o mal existe no mundo sempre. Infelizmente, a gente tá sujeito todos os dias, em qualquer momento. Mas eu via muita gente alimentando a situação. E aí, o que acontecia? Passava esse desespero, né? Do adulto alimentar uma situação que, claro que causa medo, mas que, na minha opinião, não deve ser alimentada, né? Isso, exatamente. Aí a importância da nossa resiliência, da nossa inteligência emocional enquanto adultos. Porque quando a gente se perde, quando a gente não tem o controle das nossas emoções, a gente vai expandir isso para quem está ao nosso redor. E as nossas crianças são os primeiros a serem atingidos. Então, o nosso medo, o nosso pavor. Então, fala, mas, Monique, eu não estou conseguindo controlar o meu medo, o que eu faço? Mostre que você está com medo e não está conseguindo controlar. A mamãe está com medo, por isso que não é tudo assim, tá, meu filho? É a mamãe que está assim. Ou então, não fale, se perceba. Quando a gente consegue ter esse autocontrole e filtrar o que é meu, o que é de fora, o que é da minha criança, essa inteligência intra e interpessoal vai me ajudar muito a ter uma comunicação mais assertiva e evitar conflitos, ansiedade, adoecimento. Até porque dá medo, né? Eu lembro que eu falava pra Isadora assim, falava assim, minha filha, o mal existe, pode acontecer a qualquer momento. Mas não acredite nisso, isso é coisa de internet, que gerou um surto coletivo, as pessoas estão com medo. E aí a mãe tá falando, mas a mãe tá com medo, né? Vai que acontece alguma coisa, e aí eu tô falando que não vai acontecer, né? Então, assim, é engraçado que você conflita com você mesmo, né? Sempre, sempre. E aí, olha que e eu acho isso muito potente, quando nós estamos vulneráveis e sabemos que estamos vulneráveis. Eu gosto muito de trabalhar um livrinho com a minha filha, o Chapeuzinho Amarelo, que fala sobre o medo. Né? Então ela era amarelada, é um livrinho do Chico Buarque, amarelada de medo. E ela tinha tanto medo que ela estava com medo do medo. E foi mais ou menos a estratégia que eu usei com a minha filha para lidar com essa situação tão ansiogênica em todos os lugares, que todo mundo só falava disso. E aí eu falei, lembra da história lá da Chapeuzinho Amarelo? Que ela tava com medo do medo e o lobo era tão grande, lá na historinha, né? E aí, o dia que ela enfrentou e olhou para o medo, que era o lobo, do tamanho que ele tinha, tá bom, eu tenho medo de você, mas você não é tão grande igual eu imaginei. E tá tudo bem ter medo. E tá tudo bem chorar, e tá tudo bem ter raiva. Quando nós, adultos, conseguimos nos alfabetizar emocionalmente, lidar com todas essas nossas questões, a gente consegue passar para as nossas crianças com mais leveza e validar e autorizar que elas também sintam. É uma situação de medo. O que a gente sente? Medo. Que bom, nós somos humanos, isso nos faz pessoas que estão com os pés na realidade. Não tem como eu não sentir medo diante de uma situação que é para sentir medo.
mas não um medo tão Você exagerado. começa já a nominar sentimentos também, né? Que é o famoso que a gente fala lá desde sempre, que a gente precisa ensinar as crianças a nominar o sentimento. Às vezes nem o adulto sabe nominar o sentimento, né? Isso. E a gente tá julgando a criança. É, Então é engraçado. Eu falo que às vezes a gente tem que fazer uma autorreflexão, né? Até que ponto a gente também já tá sabendo nominar as coisas, não é? E a criança, e a relação com a criança é incrível, é fantástica e super desafiadora. Acredito que você, né, na tua profissão e percebe isso, e como mãe, nenhuma faculdade, nenhuma pós-graduação nos ensina o que a relação com os nossos filhos nos ensina. Porque a criança puxa a gente pro aqui e agora, pro desafio. Mãe, não dá para procrastinar, não dá para protelar, eu quero saber. E agora? Ai, vamos lá. Não dá tempo de se arrumar, a vida está acontecendo, vamos se arrumando. Né? É caminhando que se faz o caminho. Isso eu vejo na minha vida diária também, como mãe, o quanto que eu erro, tentando acertar. Eu brinco que é um upgrade evolucional. Você evolui para um nível que você nem imaginava que você podia chegar, né? Porque o desafio é constante, né? E o teste é constante. Se você achava que fazia teste lá na faculdade, né? Em casa é todo dia testinho novo, né? E é muito engraçado. E o quanto que a gente precisa também desse aconchego entre mães. Dessa sororidade. E o suporte, eu diria, né? O suporte. Saber que, tipo, você tá junto, tamo junto. Tamo junto. Tá difícil aqui também, vamos lá. Né? Essa coisa de não julgar, de olhar com carinho também. E a gente fala também, por muito tempo a gente tinha, por exemplo, principalmente em redes sociais, a maternidade perfeita, né? Onde as pessoas colocavam tudo bom, tudo fácil. E depois foi se julgado que as pessoas apadrejaram demais a maternidade. Aí o famoso ser humano indo dos extremos, do 8 a 80, daí todo mundo criticando horrores a maternidade, sendo que existem os dois lados, né? Então, assim, eu acho que romantizar demais é ruim, criticar demais é ruim, porque a gente sabe da importância da maternidade na vida de cada um de nós, né? E esses desafios que nos levam pra frente, né? Até por isso que nós estamos nesse assunto, pra gente saber como é que a gente vai lidar, né? Exatamente. E a gente falando de a gente falou dessa questão dos assassinatos lá, que foi horrível, e daí a gente entra na questão da morte, né? Que é outro assunto que eu acredito que é muito difícil de lidar e todo mundo tem que passar, que é a única certeza que a gente tem na vida, né? E como lidar com a morte com criança? E aí, pensando como eu vou lidar com a morte e falar sobre isso com a minha criança. E a pergunta é, como eu lido com a morte? Mas eu ia te falar, assim, você nem sabe lidar? Como é que você vai querer ensinar alguém a lidar? Gente, essa é a questão. Essa é a questão. As crianças, elas estão... Geralmente, as crianças mais saudáveis, elas estão mais em contato com a natureza, com os animais ali, bichinho de estimação, com a realidade, com o concreto. Então, a criança, geralmente, ela lida melhor do que nós. Até, claro, tem toda uma questão ali de cognição, etc. Mas de aceitação dessa frustração, para nós adultos é um pouco mais difícil. Então, em primeiro lugar, como que eu lido com a morte? Como que eu lido com a finitude? Falar, será que tem jeito certo para isso? Será que eu estou preparado? Não, nós nunca vamos estar. E eu acho que não tem jeito certo. Não. Infelizmente, a gente só vai saber quando a gente sente, né? Quando bater, porque não tem jeito, né? E é exatamente isso que a gente vai falar para nossa criança. Fala, mamãe, e agora? Eu tô com vontade de chorar. Então vamos chorar. Agora eu não quero, agora eu tô com raiva. Vamos ajudar a nossa criança a expressar o que ela está sentindo, a poder dizer, dar nome para isso, e entender que sim, ela vai chorar porque ela está triste. O animalzinho que ela amava morreu, não vai voltar. Provavelmente você também vai estar triste do lado chorando, porque lá em casa eu passei por isso e foi o que aconteceu. Exatamente. Né? E olha a importância dos filhos verem a mãe chorar. Fala, porque se a mãe, que é bem poderosona, grandona, pode chorar, então eu que sou filho e estou aprendendo com o comportamento dela, eu também posso. Estou permitido, tem uma permissão para isso. Eu sou validado. E aí a gente fala de morte, um assunto até que surgiu lá no meu Instagram há pouco tempo, que é a questão do velório, né? Sim. E aí eu perdi a minha avó, e aí teve o velório, e aí eu optei por não levá-los. E aí foi um questionamento enorme lá, mas por que não? Não devia ter levado, porque tem que levar, porque tem que ver. E aí eu acredito, eu não sei na área da psicologia, né, porque eu também não sou psicóloga e nem estudei sobre isso, que acredito que tenha casos e casos, ou Monique, sempre é legal a criança presenciar a situação. Quando a gente fala de morte, ou qualquer outro assunto delicado, a gente vai ter que olhar com delicadeza. Que o assunto, sempre pautado na relação com essa criança, tá? Então, essa criança, em primeiro lugar, ela quer ir? Então, a gente vai contar o que aconteceu. A vovó morreu e ela não vai mais voltar.
Lá vai estar dentro de um caixão, vai ter pessoas que vão estar rezando, pode ter gente que vai fazer uma oração, vai ter vela, vai ter flor. Então, conta para a criança, para ela ir entendendo o que vai estar acontecendo. É a última vez que a gente vai conseguir ver o corpo da vovó. Você quer ir? Ai, não sei. Acho que eu não quero. Não tem problema, não precisa. É a última vez, depois não tem mais como ver. Ah, mas tá tudo bem. Ou, sim, eu quero. Então, leva. E aí, o momento de levar a criança ai, não quero mais, né? A criança chega, vê e não quer. Então, vamos respeitar. Porque o que não é o fato de ir ou não ir, do que fazer ou não fazer. É o respeito com o que a criança está sentindo. Então, tem outros ritos que a gente pode fazer em casa, né? Ou mesmo levar ao cemitério depois. É claro que, se a criança tem condições, é importante levar, né? Se ela quer, qual é a situação. Porque, às vezes, tem pessoas nos ambientes que vão traumatizar muito mais do que o próprio fato. O fato por si só é muito triste, mas faz parte da vida. Agora, vem aqui, você tem que encostar no corpo, você tem que sentir que está gelado para você não ter mais medo de morto. Aí pronto, traumatizou o resto. Eu já ouvi isso de um paciente. Né? Então, essas situações desagradáveis, ou então a criança ouvir e ficar ali num ambiente onde todo mundo está contando muitos outros atos e situações trágicas. Porque no velório... uma coisa envolve a outra. E aí vai indo. Então, é um ambiente... Então, o problema não é a morte em si, o que aquilo significa, mas é todo esse contexto. E se eu levar a minha criança, eu estar atenta e proteger, digamos assim, né? Ser muito perspicaz de perceber, acho que aqui não está legal. Acho que ela não precisa ser exposta a isso nesse momento. O que a criança precisa entender? Que aquela pessoa que morreu, ela não vai mais voltar. Ela não está dormindo, ela não está viajando. Porque todos nós nascemos, crescemos e morremos. Porque existe a possibilidade da pessoa falar que a pessoa vai viajar, mas as pessoas são criativas também, né, gente? Porque, meu Deus, como eu é que ouço ela fala muito negócio? isso na clínica. E assim, as pessoas falam por tentar proteger, por tentar cuidar, né? E falar assim, não, foi dormir, tá só dormindo. E aí a criança... não quer mais saber de dormir, fala, nossa, todo mundo que dorme... de dormir, mamãe não dorme, pelo amor de Deus, né? Foi viajar, mas credo, foi viajar e por que não me deu tchau? E se foi fazer uma viagem tão legal assim, rápido, por que não me levou junto? Ainda pega a birra da pessoa, né? Por ter esquecido ela. E a gente viveu intensamente a questão da morte na pandemia, né? Onde a gente teve risco... medo real. Forte, real da Isso, morte. isso. E eles tiveram que conviver isso com a gente. E acredito que até neles um pouco deu isso, né? Enfim, eu acho que nós passamos por situações variáveis nos últimos anos, né? Sim, foi quais a gente teve que se muitos desafios, né, Thaisa? Muitos desafios. Muitos desafios e muitas possibilidades de aprender. De lidar com isso. Falar, mas vou ficar com medo, vou ficar ansiosa. Essa é a vida. É muito ruim. Daí, mais uma vez, aquilo que nós dizíamos no início. A questão do silêncio, a questão de não falar. O que eu estou sentindo? Medo. Então, vamos olhar aí sobre isso. Até porque a gente viu novos traumas, né? Crianças, adolescentes que não queriam mais tirar máscara, coisa de álcool, de excesso de álcool, porque Então, a gente criou novos problemas para a gente poder lidar, né? Para poder lidar. Eu tinha uma prof de psicanálise que ela dizia assim, vamos cuidar dos nossos sintomas. Vamos olhar com carinho para os nossos sintomas. Porque se o sintoma está ali, é porque ele está mostrando que alguma coisa não está bem. E a gente tem o direito de mostrar que alguma coisa não está bem. Né? Às vezes o fato de acordar de manhã, conseguir levantar, ir para o trabalho, fazer o que precisa fazer, às vezes é tão difícil para uma pessoa que está enlutada, para uma pessoa que está lutando contra a depressão, ansiedade. Levantar da cama já é uma vitória. Então... vamos também nos olhar com carinho para os nossos sintomas, para as nossas esquisitices que todos nós temos, né? E, claro, buscar ajuda, tratar, mas a gente precisa também normalizar as nossas emoções, as nossas sensações. Se permitir sentir, eu acho que eu diria, né? Uma coisa que eu falo bastante ali no Instagram, porque
muita gente acompanha a minha vida, né? Então, assim, é que muitos dias eu tô cansada, muitos dias eu não tô bem, muitos dias eu tô exausta. E que, gente, isso é normal. É a gente se permitir ter esses sentimentos e a Com gente mostrar que a gente tem. E eu falo isso pra Isadora Potávio. Tem dia, por exemplo, que eu tô sem paciência, que eu tô super cansada. Daí eu viro pra Isadora Potávio e falo: hoje a mamãe tá super cansada, ajuda a mamãe, porque a mamãe tá cansada hoje. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu tento mostrar pra eles. E aí, às vezes, ela acorda e ela fala: mãe, Otávio, esses dias, primeiro tem 6 aninhos. Mãe, hoje não é um dia bom. Eu falei: por que, Otávio? Porque hoje eu tô cansada, não tô muito bem. Filho, é normal. Nem todo dia o dia é bom. Isso. Entendeu? Então, assim, porque a gente não tem que estar todo dia feliz. A gente tem que a estar gente todo não dia é máquina. animado, A gente exatamente. não é. E aí nem cobrar isso de alguém, né? Exatamente. Olha o respeito. É. Isso é uma maternagem respeitosa, né? Um cuidado que a gente precisa ter. Então, aquelas ideias retrógradas de engole o choro, para com isso, se ajeita, né? Assim, de reprimir o que sente, até pode ter dado certo para a pessoa não demonstrar o que ela estava sentindo. Mas aí ela vai ter que resolver isso depois. Ela viveu de fachada, né? Criou um teatro. A gente viu muito disso, né? A gente viu, e as pessoas estão se libertando. Eu acredito que é um processo que está sendo bacana, né? Estamos no processo. Porque a gente vê as pessoas buscando hoje informação, buscando ajuda. A gente vê as pessoas falando sobre, né? Então, assim, eu acho que já é um caminho, né? Muito. E a internet, as mídias sociais libertaram muito isso, né? De pessoas reais, da vida real, né? Aquilo que você dizia antes sobre a maternidade, a romantização. Agora, né, estamos nos aproximando aí do Dia das Mães. Aí toda aquela romantização da mãe linda saindo da maternidade, né? A amamentação e aquele processo perfeito que a gente sabe que não é. Que tem momentos lindos, que é o momento de maior, né, gostosura, lindeza, quando a pessoa, né, se permite viver isso ou pode viver isso. Quando dá certo também, né? Porque às vezes é situações que você não tem como passar. Mas que não é perfeito, porque a vida não é perfeita. E a gente não pode nos cobrar e exigir isso das nossas crianças. Por isso, violência, dificuldade, tristeza, faz parte. São faces da mesma moeda. A gente não precisa dar um foco para isso, mas também a gente não pode esconder. A gente precisa potencializar a nossa criança para que ela consiga ter força para lidar com as adversidades. E como que a gente faz isso? Com amor. Com reconhecimento que não estamos prontos, não somos perfeitos e não precisamos ser. Todo cuidado, né? E aí tá a conectividade, a famosa conexão que a gente fala, o cuidado, o respeito, né? E até nisso, eu acredito que a gente foi do 8 ao 80 na educação, né? Porque no começo a gente teve essa fase das mães que nada podia, daí veio, na minha opinião, a fase da permissividade, que também a gente viu que não deu certo, e agora nós estamos tentando procurar o meio termo. Vamos em busca. Continuamos caminhando, caminhando. Monique, querida, que delícia. Eu poderia falar 2 horas com você sobre esse assunto, né? Porque é muito bom, muito legal. E passar informação é sempre bacana. A gente aprende, eu aprendo, né? Todo mundo aprende com esse tipo de informação. E eu queria agradecer a ti por estar aqui comigo hoje. Obrigada. Agradeço a você pelo convite. Uma delícia de papo. Tão importante a gente falar. E olha quantas coisas pesadas nós falamos hoje. E de uma forma possível. Então, é possível. É necessária. Necessário. Isso aí. Obrigada, querida. É um prazer. Um beijo.